Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, estou aqui para conversar sobre mais um episódio da série fantástica Six Feet Under, As Sete Palmos. Estou aqui gravando, não ao vivo, né, mas estou gravando agora de tarde mesmo, no sábado pré-Páscoa, esse sábado cheio de vento, né, e tal, num começo de outono, com todos nós torcendo para que a temperatura baixe no país, né, que a gente consiga ter temperaturas mais amenas. E você, como é que você está nesse sábado aqui? Está ansioso pela Páscoa? Pela reunião em família? Essa é uma série muito legal para a gente refletir a questão familiar, pensar na família, nas desventuras e aventuras da família Fisher, né? E nos desencontros, né? E o ruído geracional que gera. Esse episódio aqui é o The Room, episódio número 6. Ele foi ao ar em 8 de julho de 2001. A direção do Rodrigo Garcia, o roteiro é do Alan Ball e do Christian Taylor. E neste episódio aqui a gente vai ter uma morte que pode se chamar de uma morte na velhice, né? Uma morte que é considerada uma morte pacífica, não é? Que é a morte durante o sono. Aqui a gente vai ter uma história de um viúvo, né? Que é um homem assim bem mal-humorado, né? Que ele está diretamente ali, acorda, já começa o episódio assim, né? Ele acorda, a janela está aberta, a esposa está dormindo e ele brigando com a esposa, falando, poxa, fulana, você sequer deu uma olhada para fechar a janela, dá a entender que ela fechava sempre a janela, né? A esposa dele. E aí ele fala, poxa, o quarto está gelado e tal, aí ele fala para ela assim, tá muito frio, pô, levanta da cama, vamos lá tomar café, né? E ainda brinca, né? Chama ela de Bitch, vamos Bitch e tal. Então, pelo jeito eles têm esse tratamento brincalhão. Aí ele chama ela novamente, o nome dela é Hattie, né? Chama ela várias vezes e ela não acorda, né? Então, ele descobre que a Hattie morreu, né? Então, você tem esse falecimento aqui, já mostra aquele fade, né? Com aquela imagem, o nome dela, a data de nascimento e falecimento. É isso, aqui a morte da vez é a Mildred Effinger, né? Que vai trazer algumas reflexões importantes para a família. É muito interessante essa questão do casal, né? E do choque de realidade do que é uma relação. A gente vai ter também aqui, por exemplo, logo no começo, deixa eu colocar para vocês aqui umas imagens aqui, que eu tô aqui falando direto aqui, olhando o roteiro, e às vezes a gente não coloca, né, as imagens aqui para rolar no fundo, um background. Prontinho, eu vou deixar aqui rolando então. Imagens do episódio, você vai ver aqui imagens da Ruth, né? Tem um momento que isso é uma coisa muito rara, a Ruth sorrindo, né? Mas vamos chegar lá. Então, a gente vai ver aqui o Nate está ali com a Brenda, conversando e falando, ele tá muito curioso, né? E tá super concentrado nesse livro aí sobre a Brenda, e a Brenda não tá gostando nada disso, porque essa espécie de atenção que ela recebeu devido a esse livro, ela deixa muito claro que isso é muito frustrante, né? E ela viveu sobre a sombra no personagem que é ela mesma nesse livro, né? O livro, ela é uma criança problemática, né? Eles falam que a certo momento ela, por exemplo, começa a latir, né? Pro psicólogo. Então tem várias questões aqui que são muito curiosas, né? Nesse episódio aqui. E o Nate tá ali super concentrado, ela tá até brincando com ele, falando, pra ver como ele tá concentrado, né? Assim, o que você acha de cortarmos seu pênis hoje? Ele, Ele não tá prestando atenção de jeito nenhum, né? O viúvo está com o David e o encontro vai ser um tanto quanto controverso, porque a gente vai descobrir que o Sr. Jones, ele é um cara muito beligerante, é alguém provocador e é o tipo de pessoa marrenta, assim, que se você tiver num péssimo dia, é alguém que você sabe que você vai brigar. Mas o David tá ali atendendo, é um profissional, né? E tá atendendo o Sr. Jones e ele tá falando assim pro David que ele não quer gastar, ele não quer ser explorado. Que ele sabe quanto essas casas funerárias exploram as pessoas e ele não quer saber disso. E ele quer o mais barato possível, ele não quer que ninguém toque no corpo da esposa dele, que faça um embalsamamento. E o David tá ali pacientemente explicando para ele que é importante fazer o embalsamamento porque o corpo ele se decompõe muito rapidamente.
Aqui no Brasil não é uma coisa comum, né? Não, todos os enterros são muito rápidos aqui no Brasil, né? A pessoa falece, costuma ser já no dia seguinte o enterro no máximo, porque não há embalsamamento. Então o corpo, o David explica que a pele se rompe, etc. Então, e ele chora, porque é difícil, né? Ele tá num momento de muita dor, o Sr. Jones está tratando disso sozinho, e o David tá ali com pena, até falar para ele, qualquer coisa nós não cobramos o embalsamamento do senhor, né? E o senhor pode fazer aí o procedimento, e ele tá muito, é uma mistura de frustração, de raiva, né? O Sr. Jones, ele já se encontra no momento em que ele tá querendo atacar qualquer pessoa, né? Para poder desafogar a dor que ele tá sentindo. Eles fazem então ali um trato e aparentemente ele aceita a sugestão do David. Esse episódio que também eu creio que ele trata muito da questão de conexão humana, porque o David, ele tem um problema para poder se conectar com as pessoas. Ele não conseguiu mais encontrar o Keith, que era o namorado dele, eles estão afastados. Ele continua com o trabalho de diácono, então ele sente que ele tem que ter a proximidade de pessoas. Ele faz esse trabalho na igreja enquanto diácono, que você vê que é um trabalho solidário bonito, né? Que eles estão dando alimento para as pessoas nas ruas. Só que o David, ele tá meio desconectado dessas questões. E tem uma figura, né? Uma figura que vai encontrá-lo novamente, que é uma moça que ela tá muito enamorada dele. É uma figura um tanto quanto irritante. Você vê, por exemplo, quando o David tá na igreja, ele tá saindo da igreja com a mãe dele, com a Ruth, aí essa moça aparece, se aproxima, vai dar risada, fala, eu fiquei sabendo, ela meio que confronta ele, que você não está noivo nada, né? Porque ele havia mentido, né? Que estava noivo. Ele fala, não acabou. E pede licença pra mãe, se afasta pra falar pra ela, olha, que não tá interessado, pede licença pra ela, só que ela é muito perseverante. Quem aparece também nesse momento é o ex-amante da Ruth, o Hiram, que era o cabeleireiro. O David tá furioso, acaba ali, né, soltando uma graça, o cabeleireiro, né, e tal. Então, você vê que até vão se reencontrar, porque ele tá muito solitário. O Hiram, ele fala pra Ruth, né, a Ruth não quer de maneira nenhuma se reaproximar. Ela fala, eu não quero mais ficar com você, espero que você esteja bem, só que agora eu tô em outro momento da minha vida, eu tenho outras coisas para pensar, e o Hiram tá muito triste com isso. Então você vê que, na verdade, essa questão toda aqui da Ruth, do David e tal, tem uma frustração, né, muito grande, assim, uma frustração amorosa, porque a gente vai entender nesse episódio que a Ruth é uma pessoa que ela é uma pessoa que precisa também do toque, do carinho, óbvio, né, do amor, e ela sente falta desse ex-amante dela. Então esse episódio, eu acho que ele tem muitas questões que ele aborda, assim, de muita beleza, né, e de solidariedade, de solidão. Então é interessante, né, o gatilho que aparece para Ruth, para fazer com que ela se sinta novamente desejada e sinta a vontade de estar novamente com o ex-amante dela. Esse episódio também vai tratar de questões que eu acho muito legais. Por exemplo, o Nate, isso a gente vai ver em várias ocasiões, mas nesse episódio aqui é onde isso se explicita melhor. O David realmente está começando a conhecer quem era o pai dele. Quem era o pai do David, né? Quem era o Nathaniel Sr.? Porque ele vai lá levar um carro para trocar o óleo, e quando ele chega lá, o cara que fala assim, não, aqui você não paga. Fala pro Nate, ué, por quê? Porque o seu pai enterrou o meu irmão e ele trocou um trabalho pelo enterro, e eu agradeço, eu sou muito grato a ele, e vou, aqui você não paga nada, pode vir quando precisar. Então esses são aspectos da personalidade do pai dele que ele não conhecia, porque o pai dele, ele trocava favores, ele era solidário. Então, né, é interessante como a gente às vezes conhece as pessoas que nós amamos muito, que não estão mais conosco, acontece de outra maneira, através de outras pessoas. Não à toa muitos filhos às vezes ficam assim, poxa, mas a minha mãe era assim, meu pai era assim, porque a gente tem uma percepção diferente, né, às vezes das pessoas, que nosso pai é sisudo, pai é isso, nosso pai é aquilo. Eu tô fugindo um pouco do assunto, mas pra querer né, confirmar essa coisa de como a gente conhece pouco as pessoas, na verdade, como a gente conhece pouco. E o Nate vai conhecer o pai dele um pouco mais, vai saber como o
pai dele era uma pessoa solidária, era uma pessoa pra frente, era uma pessoa que precisava de um espaço, então isso é muito legal. Primeiro vai ser essa questão do que ele começa a ficar curioso, ele vai olhar no livro Razão, vai lá e ele vê que tem lá, é pago e tem um asterisco vermelho ao lado. Aí ele vira as folhas e vê novamente pago, tem outro asterisco. Então, é interessante porque ele fala, poxa, o que é isso, né? O meu pai, ele realmente trocava, então, serviços com algumas pessoas, e por qual motivo? E ele começa a querer, então, investigar. Isso é muito interessante, né? Ele vai investigar e vai ver que, olha só, que o pai dele fazia várias trocas interessantes, e uma dessas trocas aí, por exemplo, era a troca com uma mulher que também enterrou a irmã, e a mulher tipo trabalha com plantas e tal, e ervas, etc, e faz uma troca mensal com o pai dele, aonde ele pega uma quantidade X de maconha. Então ele olha assim, ela até pergunta, me mostra um documento, né? Porque ela pensa que o Nate pode ser, sei lá, um policial, né? Aí ele mostra e, poxa vida, aí ele pega ali a quantidade e fala, essa quantidade mensal que o seu pai todo mês pegava comigo, que era uma troca que nós fizemos, né? E é assim, interessante se você for parar pra pensar, não digo isso num tom moralista, mas é que, às vezes, talvez ele aceitasse esses favores, até pra pessoa não se sentir constrangida, né? Porque tem gente que se sente em dívida e fica ofendido por se sentir em dívida. Então é curioso, né, que e ele realmente usufrui, né, das coisas que ele, então, as trocas que ele fazia com as pessoas. Você vê, então, aqui que o Nate vai descobrir que essa mulher dá o fornecimento de marihuana. Aí tem um outro ponto também que ele vai verificar, tem um cara que é o dono de um comércio, que tem um quartinho que ele não usa, que ele deixava o pai dele usar. O pai dele tinha aquele espaço onde tinha um toca-fitas, tinha um toca-disco, ele jogava cartas, ele encontra um copo com uma marca de batom. Então, nossa, aquele era um espaço onde que o pai dele estava ali fazendo o que quisesse. Então é interessante todas essas questões, né? Você vê que aqui na série nada é muito o que parece, e a gente gosta muito, né, de como essas coisas nos surpreendem, né? E ele tem todas essas conversas imaginárias com o pai dele, porque as pessoas falam pra ele, pro Nate, olha, teu pai tinha muito orgulho de você, teu pai tinha muito orgulho de você. E realmente o pai dele tinha muito orgulho dele. Você vê que ele nunca falou pro filho. Ele nunca falou pro filho o orgulho que ele tinha. Isso é muito triste, né? Eu digo e repito, ainda mais tô gravando aqui num momento de pré-Páscoa, né? E muitas famílias estão separadas e muitas palavras não são faladas ou são faladas de maneira abrupta, né? E magoam e fazem as pessoas se distanciarem, né? E eu penso assim que, caramba, quanto a gente deveria falar, né? Se a gente gosta, né? Se for, né? Levando em consideração que são famílias que te façam bem, né? Que tem gente que também faz tanto mal pra gente que é melhor a gente se distanciar. Mas tem gente que a gente quer e a gente sente que pode dar amor, né? Com segurança. Um truque que a série A Sete Palmos faz e que funciona muito bem é de pegar e mostrar pra gente a personalidade de pessoas que fazem coisas inesperadas, né? Eu gosto muito disso, porque, por exemplo, essa personagem que é a Tracy Montrose Blair, que é quem dá em cima do David, ela parece uma pessoa ali toda religiosa, toda comedida, mas ela é bem clara em falar pro David, num desses momentos que ele tá ali fazendo aquele apoio aos necessitados com a igreja, que ela quer ficar com ele. Ao ponto que ele tem que ser muito incisivo e falar para ela assim, olha, eu não estou interessado. Se você precisa de carinho, por favor, você fala assim, vá num bar tomar uma bebida. Ele é meio até brusco com ela. Eu acho até um pouco cruel. Ela fala pra ele assim, eu não posso querer ter carinho também, né? E tal. Então, claro, ela tá pressionando ele mais do que deveria. Isso é uma coisa muito constrangedora. E acaba sendo um pouco cruel da parte dele, mas ele está muito na defensiva e ele é aquele personagem que está no armário, vamos recordar, né? O quanto ela o deixaria em paz ou mesmo
será que ela falaria para todos, né, daquela diocese, o que ele é gay, né? Então a gente não sabe a personalidade das pessoas, o que elas são capazes de fazer para nos magoar, né? De qualquer maneira, ela acaba sendo um alívio cômico nesse momento, porque ela conta sobre a vida dela, sobre gato, sobre várias coisas, sobre filmes, sobre Brasil, que nós brasileiros somos um povo maravilhosamente lindo, porque tem muitas misturas, né? Então é engraçado essa personagem aqui, eu gosto dela. David não gosta nada, eu acho ela simpática. Aqui a gente vai ter também a questão, o Rico, né? O Rico vai aparecer pouco no episódio, mas eu acho que vai aparecer em momentos legais, assim, porque ele meio que fala assim, eu oferece ajuda, tal, com o David, no momento que o David já tá lá no trabalho, na funerária, fala, não, Federico, vá para casa, para sua família. E ele fala isso, interessante, como se ele mesmo não tivesse família, né? Ele tem uma família, só que é aquele distanciamento grande, né, que eles têm entre si. Ele acaba, tem uma cena muito boa, ele acaba indo para um bar gay, e ele fica olhando os homens se beijando, se abraçando, ele tá muito carente, né? Então, é interessante essas cenas todas aí, porque tem um momento que ele tá naquele carro lá da diocese ainda, por exemplo, ele tá olhando os caras se beijando, então ele tá em um conflito muito grande. Ele vai encontrar até um cara, vai ficar com um cara que é um cara do bar e tal, ele fala que é advogado, o cara fala assim, meu nome é Jim, né? Ele mente o nome, obviamente, né? E acaba tendo aquele momento de desafogo, né? De querer carinho, afeto, e tem esse encontro aí com o cara que ele encontrou do nada, né? O que não é nem seguro, né? Mas fazer o quê? Nessa comunidade LGBTQIA+, carece mesmo, né? Até por culpa da própria sociedade, né? Acaba tendo essas relações meio, fugidias, né? E perigosas. Esse episódio aqui se chama A Sala. Então eu acho que essa descoberta, mais do que tudo, toca profundamente o coração do Nate, porque ele vai descobrir os discos que o pai escutava, ele vai descobrir as coisas que ele gostava de fazer, então ele até vai compartilhar essas descobertas, né? Um momento ele vai mostrar para Brenda, por exemplo, depois ele vai mostrar para o David, que não se importa, né? A Brenda até brinca com ele, poxa, você só fica me mostrando esses locais que você, que você descobre, né? Salas vazias, casas vazias, e ela acha interessante, né? Esse perfil. Ele quer tentar entender. O Nate é um personagem que ele realmente, ele tá tentando entender as coisas, né? Tanto que quando a gente perde a perspectiva dele, a série muda muito de tom, que eu acho que a gente tem muito da perspectiva do Nate aqui, dessa coisa da descoberta. Então, aqui ele tá descobrindo quem era o pai dele, que ele era uma pessoa muito engraçada, que ele era um cara que fumava maconha de vez em quando, que ele tinha uma relação, principalmente com a mãe, isso é muito bonito, que era muito sexual, né? Porque ele vai encontrar umas fotos da mãe dele, jovenzinha, nessa sala aí, depois ele vai até mostrar pra ela. E essa atriz é maravilhosa, mas aquelas fotos, obviamente, a gente acha que não é ela, né? Mas são umas fotos eróticas, ela tá de costa, assim, não é nada muito pornográfico nem nada, mas ela tá muito linda, né? E são umas fotos assim polaroid que depois ela conta que o pai levou pra guerra, né? Porque ele foi pra guerra do Vietnã. Então ele especula, né? E ele imagina essas situações com o pai dele conversando, como se, olha, para de chorar, vive a vida. E daí que eu nunca te falei o quanto você me orgulhava porque você foi embora. Não importa. Aí ele imagina falando pro pai dele que, poxa, agora que eu resolvi ser um diretor de funerária, descubro que você tinha orgulho de mim. Então, é interessante, né? Mas já foi, esse trem já partiu. Então o Nate vai ter que seguir a vida e assim, né? As palavras que quando não são faladas, às vezes a oportunidade se foi, né? Mas é interessante essa especulação toda que a série faz, e o Nate mesmo faz com o que seria esses diálogos que ele poderia ter com o pai dele se ele estivesse aqui. Então, quando a Brenda chega, e ele chama de um quartinho triste, né? Ela concorda e ela acha interessante as pessoas terem esse mistério, né? Que é importante. Ela fala assim, e daí se você soubesse?
né? Ela falou, não ia ser tão interessante ou divertido. O seu pai, aposto que ele queria um lugar que fosse só dele e de mais ninguém. Isso é tão legal, né? Falando assim, não importa se ele não contou, se você sabia ou não. Então é legal você saber que ele tinha um espaço só para ele, né? Aquelas cartas na mesa, aquele resto de um jogo de pôquer. E sabe, é interessante essa parada toda assim de um espaço que ele tinha para ele. Quando você reflete, a família, né? Porque, claro, tem todo aquele drama familiar, a preocupação com a funerária, voltar, e o trabalho, veja bem, o trabalho é na própria casa dele, né? Então, o Nathaniel Sênior, ele não, né? Ele tinha uma vida paralela, porque ele precisava, de alguma maneira, ter se sentir livre de algum jeito, né? Isso é tão bonito, interessante, com certeza deixa esse personagem do pai, para mim, muito melhor. Aqui também tem umas coisas que eu gostaria de comentar referentes a Claire, né? Porque o personagem que é o irmão da Brenda, o Billy, esse personagem eu acho ele muito estranho, ele é muito perigoso, né? Ele vai aparecer na história aqui e tem momentos que até ele a própria Brenda vai correr algum perigo, mas muito mais o Nate e com certeza a Claire, que nem sabe onde está se metendo, né? Porque esse cara, ele tem um problema, não sei se é de bipolaridade, mas ele é um cara muito raivoso, ele não gosta que a irmã dele, Brenda, tenha relação com o Nate, e quando, né, porque esse senhor, o episódio todo, esse senhor que é o viúvo, ele vai ficar entrando na casa, vai ficar falando com as pessoas, tem um momento que ele invade lá, quem invade, porque ele bota o pé na porta, né? A Claire tá sozinha, fala pra ele não entrar, mas ele fala que quer ficar com a esposa, começa a gritar que estão agredindo ele, ela deixa ele entrar. Aí ele acaba dormindo, né? Porque a Brenda chega lá e ele tá dormindo, tipo, com a cabeça no ombro da Claire, né? Ela fala, ele ficou aqui reclamando da Beth e depois dormiu. Dá pra você me ajudar a tirar esse senhor daqui? Aí a Brenda ajuda. E depois a Brenda até fala que foi lá pra tentar encontrar o Nate, que ela precisava pegar um baú bonito que ela comprou. E não aceita a ajuda da Claire, mas depois acaba aceitando. A coisa é que aí elas vão juntas lá pegar o baú, a Claire vai na casa da Brenda e quando chega lá tá o Billy. O Billy fica lá, é todo, né, que esse personagem ele é todo sensual, né, esse ator aqui é o Jeremy Sisto, né, que faz o Billy Chernovich. Ele é todo bonitão e tal, ele fica falando assim que, eu peguei umas ondas na praia, bababá. E a Claire fica toda admirada por ele, né? Achando ele a coisa mais linda do mundo. E ele todo dando em cima dela, né? A Brenda falando assim, Claire, eu vou te levar pra casa, né? Porque eu tô ocupada, eu tenho mais o que fazer, né? Aí o Billy fala, eu levo. A Brenda olha assim, né? Fala, poxa, né? Que é isso? Você falou que tá ocupado, eu não tô ocupado, eu levo ela. E ele tá querendo levá-la porque ele quer sondar, né? Ele pergunta, ele fala assim, o que é a tua irmã? O que o seu irmão tem com a minha irmã? Aí a Claire fala assim, é uma coisa séria, porque ele tá apaixonado, ele não gosta nada disso. Aí ele vai na escola, veja bem, a Claire aqui, eu acho que ela tem o quê? Uns 16 anos de idade, ele é um cara mais velho, então ele é um cara muito esquisito, né? E eu não gosto muito desse personagem por isso, porque ele é muito perigoso, né? Nessa questão ele é colocado como personagem perigoso. Aí ele acaba fotografando a Claire, vai na escola dela, ela leva ele pra casa, tira umas fotos segurando assim o seio dela. Então você vê que ele quer isso daí pra alguma coisa. Quem assistiu a série já sabe pra que ele faz isso, né? Porque ele quer apavorar o Nate depois fazendo isso. Então ele quer mesmo utilizar ela, usar ela, né? Apenas como um bode expiatório ali, alguém pra ele poder pressionar o Nate. Depois ele descarta ela, né? Ela fica, coitada, toda feliz, depois liga pra ele, fala, aqui é a Claire, queria encontrar você de novo. Ele fala, Claire, você tem 16 anos e você realmente não me interessa porque você é jovem, não quero ser chamado de P, né? Aquela palavra com P. E a Brenda escuta isso e, putz, acho que ela fica pensando, caramba, o que é que ele fez com a Claire? Tanto que ela vai conversar com a Claire e pergunta, meu irmão é uma pessoa muito perigosa, você fez alguma coisa com ele?
e fala assim, poxa vida, né? E ela fala que não. Então realmente depois, mais pra frente, você vai ver que esse personagem ainda vai se aproximar da Claire realmente, e não sei, acho que vai ter até alguma coisa com ela realmente. Mas aqui, nesse momento, ela não tem a menor noção do perigo, e a série também não tá mostrando apenas que ele é um cara problemático, só isso. Não mostra nada mais. A gente que já assistiu sabe que ele é uma pessoa problemática e também perigosa. Pois é, então o episódio ele é muito bonito. Aliás, ele tem uma música fantástica que ele toca no final. Eu vou tentar deixar no podcast, tá? Porque no vídeo do YouTube não pode, né? Mas eu tava dando uma procurada, os cantores, né? Acho que talvez seja cantor e compositor. É o Craig Armstrong e o Paul Buchanan. E a música é linda. A tradução é Vamos Sair Hoje à Noite. Porque tem a ver com reencontro, solidão, vontade de estar junto com alguém, de ter carinho, então é tão bonito. Mas continuando aqui do episódio, ele é muito isso, assim, vai ter essa questão toda desse senhor, como eu falei, que ele fica entrando várias vezes. Aí ele fala pro Rico, né, fala assim, Rico, ele não sabe que o nome dele é Rico, né, sou eu que tô falando. Ele fala, você tem esposa, rapaz? Aí o Rico fala que sim, tenho. Você trata ela bem? Ele fala, sim, claro. A Rico fala, até tenho filhos e tudo. Porque a mulher dele já está no caixão. Você tem que aproveitar porque ela vai virar isso. Aí ele mostra a esposa, assim, que tá uma senhora, uma velhinha, né? Então, poxa, realmente, se a gente tiver a sorte de viver muito, a gente vai ficar velho. A gente vai ficar enrugado, faz parte da vida, para quem tem vida, senão o contrário disso é a morte, né? Então eu sempre digo assim, não é fácil ser velho, né? Eu tô ficando, mas a gente tá vivo, é tão bom, né? Vamos aproveitar a vida. Mas assim, aí o Rico fala, todo mundo vai ficar velho. Todos nós vamos ficar velhos. Então ele meio que quebra assim esse senhor que ele acha que tem todas as respostas, ele tá muito amargo. Claro, ele perdeu o amor da vida dele, né? E tem uma hora que ele desabafa no episódio, eu não sei se é pro Nate, fala que eles ficaram separados por um bom tempo, uma ocasião que ficaram separados mais de um ano, que eles brigaram e ficaram separados, e foi o pior ano da vida dele. Então é assim, né, você vê que as relações são construídas com paciência, às vezes com a gente ceder alguma coisa, né? Aguentar, imagina viver com esse senhor, se é que ele tinha esse gênio assim. Ele não era fácil, a gente não conhece o gênio da Hattie, né? Ela podia ser uma figura incrível também, geniosa, de qualquer maneira. Aliás, uma coisa nesse episódio aqui, eu não consegui encontrar os créditos da atriz que faz a Hattie. Ela faz uma pontinha assim, eu não achei nem no IMDb, né? Porque eu acho que é importante, afinal ela é a pessoa falecida da vez, né? Uma das, né? Porque sim, tem mais uma pessoa que vai morrer no final do episódio aqui. Então, eu queria só para poder até já ir me caminhando para os finalmente, que, poxa, coisa muito bonita também que eu acho é essa questão das fotos. Porque nós veremos que o Nate, ele vai levar as fotos para a mãe, vai mostrar para a mãe as fotos, né? Ela vai estar lá limpando a prataria, falando, essa prataria aqui a gente nunca usou, então vou vender, né? Aí ele senta com ela e dá um envelope para ela e fala assim, olha só. Aí ela olha, né? Assim, a cena é muito bonita, aliás, a atriz está incrível. Aí ela sorri, né? Você vê ela ri, ela sorri pela primeira vez, porque ela faz isso muito pouco, né? Essa coisa de rir e tal. Então ela sorri e fala, essa foto aqui é um momento da nossa vida que é assim, você era um bebê e o teu pai estava prestes a ir para a guerra. Aí o que aconteceu? Eu peguei, tirei uma tarde com ele, a gente foi para um motel e a gente fez amor loucamente, né? Ela fala assim, nós fizemos amor desesperadamente.
E ele levou essas fotos e ele falava que era para dar sorte para ele, para que ele conseguisse voltar para casa. Então, poxa, que coisa linda, né? Porque primeiro que eu achei tão bonito que ela não dá um riso constrangido pro filho, ela dá um sorriso de uma lembrança gostosa, né? Porque aqui a Ruth é uma personagem muito pudica, né, na série. Então você fica, poxa, né? É interessante saber esse passado dela. Até tem uma figura que vai aparecer aqui, que vai ficar dando em cima dela, que é o florista, né, o Nikolai, que ele fica assediando ela, assim, é um assédio mesmo, né, primeiro ele fica lá limpando o suor dela, quando ele chega para entregar flores a primeira vez, depois fica regulando ela e dando em cima dela, e ela fala para ele, olha, não quero que você fique olhando para mim com esse olhar sexual, ela fala. Mas o Nikolai é uma figura, nossa senhora, né? Que relação é essa que a Ruth vai ter com ele? Que é um cara todo conservador, ele adora esse conservadorismo dela, ele acha fascinante esse conservadorismo da Ruth e faz ela ser interessante para ele. Mas isso também se torna o gatilho do que a Ruth vai querer novamente se sentir uma mulher desejada. Esse é um episódio que vai ter essa questão toda do desejo. Ela vai ter a recordação, olhando para as fotos do que ela tinha com o marido dela, vai ter esse cara dando em cima dela, que fica falando, porque você está de vermelho, né? Vermelho é a cor da paixão, aí as pessoas acham que tem que dar em cima de você. Isso quem fala é o senhorzinho lá, o viúvo, né? Então realmente é muito interessante, né? Que você vê que realmente a série está querendo falar pra gente várias questões, e não à toa que ela é muito bonita, porque quando ela termina, e o jeito como ela termina, é uma coisa que é de chorar, porque você vê que o senhor, né, esse viúva, e o senhor Jones, que é interpretado pelo Bill Cobbs, ele está o tempo todo ele parece que ele tem muita frustração e raiva, e ele não demonstra tanto assim o quanto ele está sofrendo pela partida da esposa. Então a família meio que até que se acostumou. Tem um momento quando o Nate vai entregar as fotos para a mãe e vê ele, e avisa, o senhor Jones está lá embaixo, lá do lado da esposa. Você não vê ninguém da família, porque não teve ainda, acho que talvez não tenha aberto ainda os dias de velório, né? Mas ele tá lá o tempo todo, ele tá lá segurando a mão da esposa, sentado do lado do caixão. Então, quando o episódio termina, que aí o Nate vai chamá-lo, né? E fica, Sr. Jones, Sr. Jones, Sr. Jones. E você vê que ele morreu, né? Ele tá ali o tempo todo com a esposa, ele não queria sair do lado dela em nenhum momento, e ele faleceu. Então você fica, né? O Nate entende, é uma cena muito bonita, uma cena muito triste. O Nate entende que ele faleceu e, poxa vida, né? É isso, né? A história dos dois foi encerrada ali. E talvez ele não quisesse ficar sozinho, né? De qualquer maneira, esse episódio, que é a sala, né? The Room, ele é de uma beleza e termina de uma maneira tão bonita, porque é um episódio sobre reencontro, sobre o desejo de toque humano. O David, ele vai lá, acaba saindo com alguém. A Ruth, o episódio termina com a música linda subindo e a Ruth batendo na porta do ex-amante dela, né, que dá um abraço e um beijo apaixonado nela. Então é lindo, né, o quanto, na verdade, né, as pessoas querem, né, e precisam estar juntas com alguém e tal, caso queiram, óbvio, né? Mas é maravilhoso, assim, eu achei o episódio incrível. Eu sempre pego e comento um pouco a questão do obituário, né, que eu pego lá do fandom, e eu acho isso muito legal, e claro que eu não ia esquecer de fazer isso aqui pela Hattie, né. Então vamos aqui ao obituário da Hattie. Não temos obituário do marido dela, né? Mas oficialmente, vamos ao dela então. Mildred Hattie Effinger Jones, 16 de abril de 1920 a 21 de março de 2001. Mildred Hattie Jones faleceu pacificamente em 21 de março de 2001. Hattie nasceu em 16 de abril de 1920 em Carbondale,
P.A., a segunda mais nova de 9 filhos. Ela conheceu seu marido Alfred em uma feira do condado, onde se apresentava com suas irmãs em um trio vocal chamado The Glory Bees, e ele tocava trombone em uma banda itinerante. O casal se casou 2 semanas depois, em 8 de maio de 1944, e continuou viajando com a banda de Alfred antes de se estabelecer na Califórnia. Hattie adorava cozinhar, fazer crochê e cantar no coral da igreja. Ela era uma esposa amorosa, amiga e irmã, e será lembrada por seu humor, sua generosidade, seus famosos bolos de café e seu sorriso radiante. Hattie deixa seu amoroso marido de 56 anos, Alfred, sua irmã Mabel e seu irmão Mitchell. A visitação será realizada na casa funerária Fisher & Sons, hoje, das 14 às 16 horas. A missa fúnebre acontecerá às 17 horas na segunda igreja batista. Deus te abençoe, Hattie. Sentiremos muita falta de você. Espero que você tenha gostado do episódio. Preciso saber de você o que você achou. Se você está achando tão legal quanto eu estou achando também. E lembrar que, caramba, né? Nós sofremos um ataque hacker. Você já ficou sabendo? Você já assistiu o nosso vídeo da nossa live? Porque a gente sofreu um ataque hacker. Eu tive muitos problemas essa semana. Quase que esse vídeo aqui não sai, porque eu tive que formatar PC, reinstalar um montão de programas. Então, na verdade, tô com uns esquemas totalmente diferentes aqui devido a tudo que aconteceu. Então, dá uma escutada lá na nossa live, que agora a gente vai dar um pequeno hiato, né, das nossas lives de quarta, devido a esses problemas todos que nós tivemos, e também porque a gente está com um trabalho meio atrasado de pesquisa aqui de cinema. Poxa, eu quero primeiramente agradecer que você veio aqui, nos escutou, e pedir, óbvio, né, o apoio, porque o apoio faz parte de eu estar conseguindo superar todos esses problemas aqui, problemas, né, olha só, a gente tem vários problemas técnicos devido a gente ter equipamentos, né, que a gente consegue muito aos poucos. Agora tivemos um ataque hacker, então se você nos apoiar, nos ajudaria muito, 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 muito. Quem sabe com a sua ajuda, né, a gente consiga manter o nosso trabalho e ter forças, né, porque eu vou falar para você que foi difícil e quase que eu não consegui fazer aqui essa live devido a esses problemas todos aí, porque dá uma tristeza, né, porque o quanto tem gente para prejudicar o outro, né, sempre vai ter. Então, obrigado por você vir aqui. Espero que você tenha um ótimo final de semana, você tenha um ótimo domingo de Páscoa, que coma chocolate, caso possa comer chocolate, esteja com os seus familiares, lhe desejo muito amor, muita paz, porque não importa se a gente tem família grande ou não, a paz é uma coisa que a gente tem ou não, né? Então, muito obrigado e, por favor, se você puder, nos apoie, tá? Apoie o nosso site, nos apoie para que a gente possa conseguir ter forças, né? E continuar fazendo os nossos programas, porque é uma coisa que a gente tem muito afeto, tem muito carinho e quer entregar para você com toda certeza. São esses programas maravilhosos, Six Feet Under, as lives de quarta-feira, nossos programas de cinema, tá? Então nos apoie e obrigado a todos os apoiadores. Lembrando que também na nossa live lá tem o QR Code para entrar no nosso grupo, porque tudo bem que a gente não vai fazer agora, quarta-feira próxima, né, a live, mas você já entra no grupo do WhatsApp, porque a gente está querendo brincar de, enquanto está fazendo as lives aqui, poder tocar os áudios de você. Tá? Então mande áudio pra gente, entre no grupo e a gente se encontra. Você tem uma ótima Páscoa, um beijo muito grande e logo mais estamos juntos por aí. Até.